Bom, dando sequência à gravação da parte da manhã, do dia 3 de junho, o processo da pauta é o número 48, foi relatado pela conselheira Lívia, já estávamos iniciando a votação feita pelo conselheiro André, foi com a relatora pelas conclusões, e passamos ao voto, então, agora da conselheira Edeli. A senhora está com a palavra, conselheira Edeli. Eu só queria esclarecer que esse caso, como estava dizendo, o acórdão, na sessão de fevereiro eu apresentei o acórdão 9101004767, eu fui relatora desse acórdão, com esses fundamentos que a conselheira Lívia reproduz como declaração de voto em outro acórdão. E esse caso da TSN era quase idêntico a esse aqui, porque o recorrido era o mesmo voto da 1302 e um dos paradigmas era esse que também estava mencionado aqui. E o litígio ficou restrito, eu entendi restrito, à competência do órgão julgador de se manifestar sobre o débito informado na DECOMP. Então, lá também, se eu não me engano, foi dado provimento parcial, porque ele pedia a retificação do débito, então, em toda a linha bem semelhante a esse caso que é trazido agora, e é até interessante essa circunstância. Lá havia um erro na informação do débito, ele afirmava que o débito não existia, e aí essa dessemelhança, porque no 4767 o André não me acompanhou. É interessante, exatamente, ficou bem clara para mim a posição do André. Agora aqui a duplicidade de DECOMPs, por isso ele acompanha naquele caso lá, como se informava, como se alegava que o débito não existia, o posicionamento dele foi diferente. Mas em termos de contornos gerais do litígio, quanto à possibilidade de analisar o débito, é sempre interessante ver como as questões vão agregando complexidade, para a formação de convencimento. Então, acompanho na íntegra a relatora aqui nesse caso. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Acompanho a relatora também. Conselheira Viviane? Acompanho a relatora pelas conclusões. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Com a relatora. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora, integralmente. Eu voto com a relatora também, então foi por unanimidade, voltando lá, dar parcial provimento ao recurso com retorno dos autos à turma COR. Votaram pelas conclusões o conselheiro André e a conselheira Viviane, certo? Então, agora, continuando, dando sequência, vamos para o 49 foi retirado de pauta, do conselheiro Caio foi retirado de pauta, DSM. E agora passamos para o número 50, de relatoria também da conselheira Lívia. Só está com a palavra, relatora. Recurso da Fazenda, em face de acórdão da turma especial. Deixa eu ver se eu consigo resumir. Compensação, saldo negativo, PERDECOMP, homologação. Se o saldo negativo informado no PERDECOMP é inferior ao mesmo saldo negativo informado na DIPJ, deve a homologação da compensação se fazer até o limite daquele primeiro saldo. Uma vez declarado o motivo ou fundamento de que o ato administrativo, aquele deve ser respeitado. O relatório da decisão recorrida está assim fundamentado. Aí transcrevo aqui o relatório. Consulta do despacho decisório. Analisadas as informações prestadas no documento acima, não foi possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na DIPJ não corresponde ao valor do PERDECOMP. O valor original do PERDECOMP era 416 mil e poucos reais. O valor do saldo negativo da DIPJ era 490 mil e poucos reais. Então, o valor da DIPJ é maior do que o valor da PERDECOMP, de novo. A decisão recorrida. Salta aos olhos a ilogicidade do fundamento adotado para não se homologarem as compensações pleiteadas. Se o saldo negativo formado da PERDECOMP é inferior ao da DIPJ, deve a homologação se fazer até o limite daquele saldo. Com toda a razão, então, a recorrente, quando defende que, se fosse a hipótese contrário, até que poderia ser o caso, mas sendo o saldo maior, deveria se homologar. E se recurso especial, fazendo a sustenta divergência com relação a dois precedentes, que transcrevo aqui as ementas, o presidente de Câmara deu seguimento ao recurso especial, observando que, examinando os acordos paradigmas, verifica-se que trazem
o entendimento de que a homologação do DECOMP está condicionada à certeza e liquidez do crédito, nos termos do 170 do CTN. O recorrido, por seu turno, vem considerar que se o saldo negativo informado na DECOMP é inferior ao da DPJ, deve a compensação se fazer até o limite. Portanto, as conclusões sobre a matéria recorrida nos acordos examinados revelam-se discordantes, restando plenamente configurada a divergência. Cientificado, o contribuinte não se manifestou. É o relatório. Passando ao voto. Pode passar. O recurso especial é tempestivo, mas compreendo que ele não pode ser conhecido. Isso que o provimento da tese que a Fazenda defende em seu recurso não é capaz de levar à reforma do acórdão recorrido, sendo as razões recursais insuficientes. A Fazenda pretende sustentar esse recurso a tese de que a homologação da compensação por meio de PEDECOMP, na qual o crédito apontado ainda se encontra pendente de análise na esfera administrativa, não existindo até o momento transmissão de documento relativo ao encontro de contas de decisão definitiva, prejudica os atributos de certeza e liquidez do crédito. Traz, assim, precedentes que trataram da não homologação de compensação, que pretendeu usar saldo negativo de IR, formado por estimativas quitadas por compensação. Ela usou o modelo básico de não homologação de DECOMP com saldo negativo e formado por estimativas. Acontece conforme relatado, o acórdão recorrido acabou por homologar a compensação em questão ante a constatação de que, 1, a DRF negou a compensação sob o argumento, entre aspas, ilógico, de que o valor informado da DPJ não corresponderia ao valor do saldo negativo do PEDECOMP, e 2, a DRJ inovou a fundamentar a não homologação da compensação em argumento diverso do adotado da DRF, e por fim, 3, quando a DRJ proferiu sua decisão, já havia transcorrido prazo para a homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo, de forma que o argumento inaugural por ela adotado não poderia prevalecer. Então, o acórdão recorrido tem esses 3 fundamentos para homologar a compensação em questão. Nesse sentido, o acórdão recorrido sequer se manifesta propriamente sobre se o argumento utilizado pela DRJ para não homologar a compensação seria ou não correto, baseando sua decisão, isso sim, no fato de que a DRJ não poderia, naquele momento, decidir argumento diverso da DRF. Tal circunstância foi expressamente reconhecida pelo despacho que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, tendo esse sido bem claro em afirmar que o acórdão recorrido não afastou diretamente a aplicação do 170 do CTN, mas apenas declarou que o fundamento da decisão da DRJ acerca da interpretação do 170 do CTN não poderia ter sido trazido naquele momento processual, operando-se a homologação tácita. Isso o despacho de embargo. A Fazenda Nacional insiste no argumento acerca da aplicação do 170 do CTN em seu recurso especial, demonstrando que ou não leu ou, no mínimo, não entendeu a decisão que rejeitou seus embargos de declaração. De qualquer forma, fato é que seria inútil julgar no presente momento acerca da aplicação do artigo 170 ao caso, já que tal decisão não seria suficiente para reformar a conclusão do acórdão recorrido, em especial porque ele está baseado também e, sobretudo, no argumento de que a DRJ não poderia ter inovado na fundamentação utilizada pela DRF para não homologar a compensação. Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial. Tá, conselheira Lívia, vamos votar então conhecimento e depois a gente vê como é que vai ficar. Conselheiro André, está pronto para votar? Pois não, pode falar. Acompanho a relatora, no sentido de não conhecer do recurso, reformando o meu despacho de exame de admissibilidade para mim assinado, agora numa apreciação mais detida aqui, pois compreender aqui realmente os paradigmas, eles tratam ali da vinculação de um processo a outro ali, para você poder firmar ali, para se comprovar a extinção ali, quer dizer, para se comprovar a formação do direito creditório, né? Então, como dito pela relatora ali, seriam estimativas quitadas em outros processos de compensação, do outro paradigma também tem uma vinculação processual mesmo nesse sentido. Então, acompanha a relatora no sentido de não conhecer. Ok. Conselheira Edeli, como vota? Integralmente com a relatora. A análise está completa. Conselheira Amélia, como vota? Acompanho a relatora. Conselheira Viviane? Acompanho a relatora. Conselheiro Tozelli? Com a relatora. Conselheiro Caio? Com a relatora. Eu também. Então, negado conhecimento por unanimidade. Ok? Vamos passar para o próximo. Doutora Lívia, de novo. Não, agora é doutora Edeli. Mudamos. Número 51.
Famastil. Vamos lá, mais um caso de compensação. O recurso é da contribuinte, não lhe foi negado o provimento ao seu recurso voluntário, porque havia inconformidade entre DIPJ e DCTF relativamente ao saldo negativo que foi utilizado em compensação. Então, na homologação de decompra apresentada em 2006 para a utilização do saldo negativo de 2004, não foi possível confirmar o saldo negativo, porque houve a entrega de mais de uma DIPJ no período, a autoridade julgadora manteve a não homologação e o colegiado acorde o provimento ao recurso, porque a contribuinte não promoveu a retificação da declaração, apesar de intimada por reiteradas vezes, o que evidenciaria a incerteza dos créditos e a regularidade do ato de não homologação. Cientificada, ela apresentou recurso especial, que foi admitido aí com base nesses paradigmas quanto a outros litígios que envolviam a alegação de erro. Ela alega que passou por processo de cisão em 2004, apresentou DIPJ de situação especial, posteriormente a DIPJ do período restante, na qual apurou saldo negativo, em manifestação de inconformidade informou que houve erro de preenchimento da DIPJ, sendo menor o lucro real que deveria ter sido declarado e que teria um maior saldo negativo, correspondente ao que informado em decompre, promovendo essa retificação da DIPJ correspondente. Mas essas justificativas não foram aceitas, o mesmo se verificando em sede de recurso voluntário, razão pela qual estaria caracterizada a divergência em face de paradigma, no qual admitiu-se que, comprovado o erro de preenchimento da declaração, deve a verdade material prevalecer. Discorda do não reconhecimento do crédito fundado em não atendimento a questões formais e pede que a verdade material prevaleça, que seu crédito seja reconhecido. A Procuradoria invoca as formalidades do pedido de compensação para assegurar transparência, segurança e uniformidade, discorre sobre a legislação de regência, defende a demonstração da existência do crédito líquido certo para compensação, invoca 74.430, 170 do CTN e observa que princípios como da verdade material devem ser aplicados com cautela e respeito ao princípio da legalidade, por isso pede que seja mantido o acórdão recorrido. Posso ir ao voto? Embora a PFN não conteste o conhecimento do recurso em sua abordagem de mérito, embora ela não conteste, em sua abordagem de mérito destaca que a contribuinte, apesar das reiteradas intimações que lhe foram dirigidas, somente deduziu as alegações de erro por ocasião da manifestação de inconformidade apresentada contra a não homologação da compensação. De fato, o voto condutor do acórdão recorrido pauta-se na inércia preliminar da contribuinte para afirmar a prevalência da incerteza dos créditos originalmente informados. E aí, eles vão demonstrar que a contribuinte foi reiteradas vezes intimada, manteve-se inerte, foi apontado pela circunstância considerada nesses autos decorrente de exclusivamente imputável ao contribuinte, que não atentando para a inclusão das válidas e adequadas informações de suas declarações, impediria, no caso, a constatação de certeza do crédito, e é nessa linha que se vai negar provimento ao recurso. Aí, minhas palavras, melhor situando, no presente caso, a contribuinte apresentou o decompre informando saldo negativo apurado em 2004, formado por retenções e pagamentos estimativas, mas foi intimado por 2 vezes a esclarecer a incompatibilidade entre as informações prestadas em decompre e DIPJ. Na primeira intimação, ela foi intimada de que fora localizada mais de uma DIPJ ativa para o período de apuração, sendo uma até março e a outra a partir de 30 de março. Solicitou retificar a DIPJ correspondente ao apresentar pelo decompre retificador indicando corretamente o período. A segunda intimação exigiu as mesmas providências e foi cientificada a contribuinte em 2 de abril de 2007. Em 20 de março de 2008, quase um ano depois da segunda intimação, foi emitido despacho decisório, dizendo que não era possível homologar porque ela tinha 2 decompres no período, 2 DIPJs no período. Somente em 29 de abril de 2008, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, informando que erraram ao informar o saldo negativo do ano 2005, entregue na data de 31 de 10 de 2006, devido a erro na apuração do lucro real do período.
naquela ocasião, juntou a DIPJ retificadora apresentada em 18 de abril de 2008, ou seja, depois da ciência do despacho decisório. Na referida DIPJ, observa-se que o período de apuração seria o de março até dezembro, mas nada acerca da apresentação de duas DIPJ em razão da cisão foi mencionado na manifestação de inconformidade. A autoridade julgadora de primeira instância, aliás, constatou que a contribuinte retificou as duas DIPJs apresentadas por exercício 2005 e trouxe aí esses esclarecimentos para colocar o ambiente de incerteza que havia e, por consequência, manter a não homologação da compensação. Somente em recurso voluntário, a contribuinte esclarece a cisão ocorrida e passa a contestar o não reconhecimento do crédito pelo não atendimento de questões formais. Paradigma 101-96829, de outro lado, manifesta-se contra a prevalência da verdade formal, mas frente a uma situação fática na qual a contribuinte apresentou sua escrituração para demonstrar a origem do crédito utilizado em compensação e a sua efetiva utilização, sem ter sido previamente intimada a tanto. E aí tem um destaque aqui na frente, no voto condutor: cabe à fiscalização, assim, diante de uma declaração que contenha erros, intimar o contribuinte para que apresente suas justificativas, como ocorreu no caso em exame, e diante desta corrigir os erros. Essa orientação tem aí tais fundamentos, concedendo-se poder à autoridade administrativa de revisar a declaração para alcançar a verdade dos fatos. O paradigma, nesses termos, não demanda a comprovação prévia do direito creditório, mas imputa ao fisco o dever de verificar eventuais incompatibilidades entre as declarações antes de negar o reconhecimento do crédito utilizado em compensação. Como o sujeito passivo, naquele caso, não havia sido intimado a tanto, seguindo-se a apresentação de justificativas apenas por ocasião da manifestação de inconformidade, o colegiado entendeu por deferida, determinando o retorno do processo à unidade de origem para que a autoridade administrativa aprecie o pedido de compensação considerando os créditos de 2000 e 2001. Diversamente, no presente caso, a contribuinte deixou de atender às intimações que lhe foram dirigidas, prestou esclarecimentos parciais em manifestação de inconformidade e apenas em recurso voluntário os complementou, mas ainda assim apenas para reiterar a apresentação da IPJ retificadora com o objetivo adicional de refutar uma segunda incompatibilidade que poderia ser identificada entre o valor do crédito informado em decompre e aquele que constava da DIPJ, então afirmada como correspondente ao saldo negativo utilizado. Há significativas semelhanças entre as condutas apreciadas nos acordos comparados. Em consequência, não é possível inferir como decidiria a primeira Câmara do primeiro Conselho se estivesse frente às circunstâncias verificadas nesses autos. Então, entendo por dessemelhança fática significativa, né, justamente no ponto que determina a divergência, a solução da divergência suscitada, e é por isso que não consigo avançar no mérito e paro antes para negar conhecimento ao recurso especial. Ok. Conselheiro André, como vota? Acompanho a relatora, senhor presidente. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Acompanho. A premissa do acórdão não está contestada, né? Que é o fato de ter sido intimada e não fazer. Então, isso foi fundamental para a decisão recorrida e não está no precedente, no paradigma. Acompanho a relatora. Conselheira Amélia? Acompanho a relatora também. Conselheira Viviane? Acompanho a relatora. Conselheiro Toselli? Acompanho a relatora. Conselheiro Caio? Sem microfone. Microfone. Está sem voz. E agora? Agora sim. Aumenta um pouquinho o volume. Depois eu explico o que aconteceu, mas, resumindo, eu acompanho a relatora integralmente. Ok. Eu também. Então, NCU, gente. Negado conhecimento por unanimidade. Aí, a gente vai a gente já teve o 52, né, que foi aquele bloco de paradigma e repetitivos até o 61, e vamos para o 63, porque o 62 e tal capitalização da conselheira Lívia foi retirado de pauta. Então, vamos para o 63, de relatoria da conselheira Amélia. Tem o memorial na pasta, tá, para avisar vocês. E a conselheira Amélia está com a palavra, então. Bom, trata-se de um recurso especial da PGFN,
contra o acórdão da primeira turma especial, em que foi dado provimento de recurso voluntário, e houve um acórdão de embargos em que foi acolhido parte, né, e ratificou o que foi decidido. Basicamente, o recurso da PGFN se refere à existência de divergência no tocante à não devolução dos autos à instância de origem para julgamento do mérito após o afastamento da prescrição do direito à repetição do indébito tributário, bem como quanto à possibilidade de se deferir a restituição ou compensação de tributos cujo encargo financeiro tenha sido transferido a terceiros e não exista autorização destes para recebê-lo. O despacho de admissibilidade deu seguimento parcial com relação apenas à primeira matéria. O contribuinte foi cientificado, porém não apresentou contrarrazões. Então, indo aqui ao voto, o contribuinte apresentou diversas decompes, nenhuma delas foi homologada. Ele apurou estimativas de RPJ em 98, declarando em DCTF e pagando os valores declarados. Em 2002, o contribuinte solicitou a retificação desse DCTF para alterar a forma de extinção das referidas estimativas de pagamento para compensação com DARF, cujo pagamento havia sido realizado em 95. As DCTF retificadoras foram auditadas pelo fisco e convalidadas. Os pagamentos de estimativa de 98 agora disponíveis foram utilizados para compensar outros débitos por meio de declaração de compensação e análise. E em despacho decisório, a administração tributária entendeu que os pagamentos realizados em 95 já estavam prescritos quando foram utilizados na DCTF retificadoras em 2002. Em razão disso, determinou que os pagamentos originais realizados em 98 deveriam ser utilizados para o pagamento das estimativas. Com isso, não haveriam os créditos declarados nas compensações em análise. Adicionalmente, verificou que o total das retenções de IR-fonte realizadas pelo contribuinte 98, conforme o que foi declarado em DIRF, é superior ao total recolhido, que seria suficiente para não homologar as compensações baseadas em crédito de IR-fonte daquele ano. Por fim, verificou que as compensações listadas nas folhas 56 têm como crédito os pagamentos que não foram contemplados nas SPTF retificadoras e, por isso, não seriam passíveis de compensação. O DRJ considerou improcedente a manifestação de conformidade apresentada, e a turma COM aplicou o entendimento da súmula CARF 91 e afastou a decadência, dando parcial provimento ao recurso voluntário. Com relação ao conhecimento, em que pese não haver apresentação de contrarrazões por parte do contribuinte, cabem aqui algumas considerações. Foram acotados os seguintes paradigmas, o 1401000774 e o 9202011948, que trata justamente da questão da decadência, né? E o afastamento, então, ultrapassada a preliminar determinação da remessa dos autos para a unidade de origem para aferir a liquidez e certeza do crédito. Então, num primeiro momento, a divergência estaria caracterizada. Entretanto, ao se analisar o acordo recolhido, temos o seguinte trecho. Vencida a questão da decadência, há que se verificar a liquidez e certeza desse crédito, a sua suficiência ou insuficiência para quitar os débitos das estimativas de 98. Nesse sentido, verifica-se que as DCTF retificadoras foram auditadas e homologadas pela administração tributária, o que autoriza o reconhecimento do crédito pleiteado. Ainda reforçadas em sede de embargos, né? Seguinte trecho. Não há dúvida de que houve o pagamento dos débitos de IR-fonte por meio de DARF 98, e são esses pagamentos que foram apontados como crédito nas compensações internas. Lembrando que eles foram liberados após a retificação das respectivas DCTF, quando foram vinculados pagamentos de 95 aos mesmos débitos de IR-fonte. Portanto, considerando que as DCTF retificadoras são válidas, seria a revisão de débitos de IR-fonte que faria com que os pagamentos realizados em 98 perdessem a sua liquidez. Quando muito, isso ocorreria apenas em relação aos pagamentos realizados em 95, agora vinculados aos débitos de IR-fonte. Portanto, entendo ser líquidos e certos créditos oriundos dos pagamentos realizados em 98, inicialmente vinculados a débitos de IR-fonte, posteriormente liberados por meio de DCTF retificadoras. Então, ou seja, houve uma causa para a não determinação do retorno dos autos à origem, pois a própria unidade já havia analisado a liquidez e certeza do crédito. O fato não ocorreu nos casos indicados como paradigma, em que foram inicialmente aplicados a decadência para a não homologação dos pedidos de compensação e no CARF afastadas, daí a necessidade de análise de liquidez e certeza por parte da unidade de origem após o afastamento do óbice inicial. Então, para mim, aqui, a diferença fundamental é que, no caso aqui em análise, houve a própria unidade já havia analisado a liquidez e certeza desses créditos, e por isso que o CARF, a turma COM, ela não devolveu os autos à origem.
Então, diante da divergência fática entre o acordo recorrido e os paradigmas, eu entendo pelo não conhecimento do recurso especial. É o voto. Vamos votar esse não conhecimento, então, Amélia. Conselheiro André, o senhor está preparado para votar esse conhecimento? Tá, ok. Acompanho a relatora, senhora presidente, foi muito bem apontado aí essa similitude fática. O acordo recorrido, ele deixa bastante claro aí que o retorno dos autos para apreciação do mérito seria prescindível, né, porque a apreciação já havia sido realizada, né, então ele poderia estar se debruçando no mérito, sim, sem incorrer em supressão de instância, quer dizer, o acordo recorrido não incorreu em nenhum vício principal, enquanto os paradigmas aí, eles apontam uma situação bem característica da supressão, que é de fatos, quando há um exame só da prejudicial de mérito, o mérito não é apreciado, e por isso se demandou aí esse retorno para a instância anterior. Tá? Então, a similitude fática demonstrada pelo relator e acompanho no não conhecimento. Ok, conselheira Lívia, como vota? Acompanho integralmente. Ok, conselheira Edeli? Com a relatora, o relatório do acordo recorrido traz a extensa análise fática que foi feita antes de se concluir que uma parte do crédito estaria sujeita à prescrição, né? Nenhuma similitude com os paradigmas. Concordo integralmente. Ok, conselheira Viviane? Acompanho a relatora, não conhecimento. Conselheiro Tozelli? Com a relatora. Conselheiro Caio? Com a relatora, presidente. Eu também, então mais um não conhecimento por unanimidade. Agora vamos para o 64, lojas insinuantes, relatoria da conselheira Lívia, número 64. Está com a palavra. Recurso da Fazenda contra acórdão da turma ordinária, através do qual o colegiado decidiu dar provimento ao recurso voluntário, transcrevo aqui a emenda. Então, compensação, pagamento indevido, DCTF, retificação. A DCTF retificadora tem a mesma natureza da original, ônus da prova. Incumbe a administração tributária o ônus da prova dos fatos que fundamentam a sua decisão. Esse acordo a Fazenda opôs embargo de declaração, alegando omissão da turma a apreciar as provas, em especial quanto à declaração do contribuinte contida na sua manifestação de inconformidade, a qual alega seria suficiente para demonstrar que a retificação da DCTF se deu após a ciência do despacho decisório, que seria bastante para desacreditar as informações lá contidas. A turma rejeitou os embargos de declaração nos termos do acórdão 801.002.245, entendendo por reafirmar a espontaneidade jurídica do contribuinte ao retificar a DCTF. Então, coloca aqui. Seu recurso especial, a Fazenda Nacional aponta divergência de interpretação entre o recorrido e o paradigma 3803, 006675, despacho decisório, não apresentação, retificadora, cancelamento, deve ser cancelado o despacho decisório para que o novo seja proferido, devendo as informações prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do despacho decisório, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem necessárias. Essa é a ementa do acórdão paradigma. A Fazenda sustenta que, enquanto o recorrido considerou que a DCTF retificadora apresentada antes do despacho decisório constitui prova acerca do crédito pleiteado, razão pela qual reconheceu o direito creditório e homologou a compensação declarada, o paradigma entendeu que a DCTF retificadora apresentada antes do despacho decisório, também antes, não constitui por si só prova do direito creditório, razão pela qual não homologou a compensação declarada e determinou o retorno dos autos à origem para a verificação da certeza e liquidez do crédito. O presidente de Câmara deu seguimento ao recurso, transcreva os termos do despacho de admissibilidade. O contribuinte apresenta contra-razões questionando a admissibilidade e o mérito. É o relatório. Pode passando ao voto. Tratando-se de processo digital, a questão do prazo está tempestivo, o
contribuinte questiona a admissibilidade do recurso sob a alegação de incoerência e contradição nos seguintes termos. Isso porque, nas suas razões, insiste na tese de que a DCTF retificadora foi apresentada pela recorrida após o despacho decisório, quando, para fins de dissenso, utiliza acórdão lastreado em situação fática na qual a DCTF retificadora foi apresentada antes do despacho decisório. Então, o recorrido e o paradigma falam de antes. Nas razões, a Fazenda tenta trazer a questão da retificadora ter sido feita após. Tanto que que foi matéria de embargo de declaração, que foi rejeitada, enfim. Então, a análise do recurso especial revela que, para fins de demonstração de divergência, a recorrente seguiu a premissa do acórdão recorrido, de que a retificação da DCTF ocorreu antes do despacho decisório, e trouxe precedente nesse mesmo sentido. Até aí, compreendo, agiu corretamente. Não obstante, nas razões recursais, a Fazenda pretende também uma reavaliação dos fatos acerca da retificação da DCTF, sustentando seu entendimento de que a DCTF foi retificada após o despacho decisório. Nesse ponto, compreendo que, para além da contradição ou incoerência, conforme alegado pela contribuinte, no recurso da Fazenda, o fato é que a Fazenda não trouxe paradigmas que permitam a discussão dessa questão, isso é, se a DCTF foi retificada ou não antes ou após o despacho decisório. Teria que ter trazido precedentes com a situação fática semelhante de por que ela acha que foi retificada após e trazer essa questão para nós julgarmos aqui. Para que tal discussão pudesse ser conhecida por essa primeira turma da Câmara Superior, seria necessário que a Fazenda tivesse trazido a divergência jurisprudencial quanto a tal matéria, é dizer, tivesse trazido paradigma tratando de caso em que o contribuinte apresentou DCTF retificadora após a prolação do despacho decisório, mas antes da ciência formal por parte do contribuinte, isso não ocorreu. Nesse sentido, compreendo que não deve ser conhecida a questão sobre se a retificação da DCTF, no caso dos autos, ocorreu ou não após o despacho decisório, devendo essa turma seguir a premissa do acórdão recorrido de que o contribuinte retificou a DCTF antes de tomar ciência do despacho decisório. Essa também foi a premissa do despacho de admissibilidade. De fato, compreendo que essa foi a questão para a qual se pretendeu demonstrar a divergência jurisprudencial, isto é, no caso de retificação da DCTF ocorrida antes da ciência do despacho decisório, em não tendo despacho decisório, se manifestado sobre a DCTF retificadora, se pode a turma julgadora analisar os méritos da questão conforme a DCTF retificadora ou se deve determinar o retorno dos autos para que a unidade de origem analise a DCTF retificadora e promova o despacho decisório, né? Porque no caso aqui o despacho decisório considerou a DCTF original e não a retificadora. Então, tudo que se partiu daí foi com base nessa declaração que já tinha sido alterada. A contribuinte também questiona a caracterização da divergência jurisprudencial, sustentando que, muito embora ambos os precedentes tenham analisado a hipótese que a DCTF retificadora foi apresentada antes do despacho decisório, o paradigma foi proferido em um contexto em que a delegacia de julgamento tinha emitido decisão com base na DCTF original, desconsiderando a DCTF retificadora, tendo sido essa a razão que levou ao acórdão paradigma a determinar o retorno dos autos para novo julgamento. E no caso dos autos, diversamente, sustenta que a delegacia de julgamento já teria analisado a DCTF retificadora, sendo que apenas não deu provimento à manifestação de conformidade ante a conclusão, essa sim reformada pelo recorrido, de que aquela não teria sido apresentada antes da ciência do despacho decisório. Nesse ponto, compreendo que não lhe assiste razão. No caso dos autos, a delegacia de julgamento afirmou que a DCTF retificadora não poderia ser aceita, porque supostamente enviada após o despacho decisório, então a premissa da delegacia foi que foi enviada após o despacho. Mas a decisão também se baseou na conclusão de que o contribuinte não trouxe prova contábil capaz de comprovar o erro que alegou ter cometido. Ou seja, no caso dos autos, a delegacia de julgamento igualmente considerou, para fins de sua decisão, apenas a DCTF original, desconsiderando a retificação. Isso fica claro no seguinte trecho da decisão da DRJ. Transcreva aqui o trecho, então. Cabe ainda observar que nenhum dos valores de RPJ por estimativa declarado na DPJ coincide com a DCTF. Após a ciência do despacho decisório guerreado, não pode ser acatada a alegação de que o valor devido do IRPJ por estimativa no mês de maio é menor do que o da DCTF original, sem a comprovação contábil do erro cometido. De se notar, ademais, que no caso dos autos, a contribuinte alegou, desde a manifestação de inconformidade, que a DPJ apresentada antes do despacho decisório corroboraria a existência do indébito. Tal constatação foi considerada relevante pelo acórdão recorrido, de maneira que esse, uma vez tendo aceito a DCTF retificadora, não determinou o retorno ante a constatação de que essa apresenta coerência com o conteúdo da DPJ apresentada, indubitavelmente antes do despacho decisório. É dizer, o acórdão recorrido não determinou o retorno em um contexto em que a DCTF retificadora estava em consonância com a DPJ apresentada pelo contribuinte.
Já o paradigma considera necessário o retorno em um contexto exatamente oposto. Ali não há informação sobre o conteúdo da DPJ apresentada pelo contribuinte, então se estaria ou não em conformidade com a DCTF. Não obstante, o voto condutor indica o retorno, determinando-se a autoridade administrativa a reapreciação do pleito da recorrente, considerando as informações prestadas na DCTF retificadora, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem necessárias à apuração de liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. Isto é, o voto condutor não considera suficiente cruzar o conteúdo da DCTF com a DPJ. Pelo contrário, determina uma revisão de toda a apuração do contribuinte. Em resumo, enquanto o acórdão recorrido entendeu por suficiente o fato da DCTF retificadora estar de acordo com a DPJ, o paradigma determinou o retorno e indicou que esse deveria compreender não apenas o cruzamento dos dados entre as declarações, mas também uma análise integral de sua apuração. Por isso, eu compreendo que resta demonstrada a divergência jurisprudencial e conheço do recurso. Lívia, então continua, e depois a gente vota tudo junto, tá? Que aí o pessoal vai. Tá. Então, mérito. O acórdão recorrido afirmou que a DCTF... Então, são duas premissas, né? A premissa do meu voto é que a DCTF foi apresentada antes do despacho e o meu voto vai estar assim. E se eu for vencida nesse caso, eu trago o voto alternativo. Mas a minha premissa, eu acho que a questão de ter sido apresentada depois não foi contraditada e com paradigma. Então, o acórdão recorrido afirmou que a DCTF retificadora apresentada antes do despacho decisório, corroborada pelo DPJ apresentada também antes do despacho decisório, constitui prova acerca do crédito e reconheceu o direito creditório a partir do cruzamento, então, dessas declarações. O mérito do presente recurso consiste em definir se tal procedimento foi adequado ou se, como sustenta a Fazenda Nacional, deveria a turma ter procedido, como no caso do paradigma, e determinado o retorno dos autos à origem para uma análise mais abrangente das provas que comprovariam o direito creditório pleiteado. Transcrevo aqui 147 do CTN, que diz que os erros contidos na declaração apuráveis pelo seu ofício serão retificados pela autoridade administrativa a que competir a revisão. E continuo. A Receita Federal, interpretando tal dispositivo, editou normas acerca da retificação de declarações, estando as relativas à DCTF atualmente no artigo 9º da IN 1599 de 2015, conteúdo que é semelhante às vigentes nos anos anteriores. Tal dispositivo estabelece que a DCTF retificadora, quando apresentada antes do início de procedimento de fiscalização, que eu considero ser o caso dos autos, terá a mesma natureza da declaração originalmente apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados. Artigo 9º, parágrafo 1º. É dizer, a DCTF retificadora apresentada espontaneamente, antes do início do procedimento de fiscalização, substitui de forma automática a DCTF original sem qualquer necessidade de prova quanto ao erro. De fato, a Receita Federal apenas exige prova quanto ao erro para a retificação de valores da DCTF após a instalação de procedimento de fiscalização. É o parágrafo 3º do artigo 9º dessa mesma INR da Receita 1599 de 2015, que transcreve. No caso dos autos, o espaço de decisão foi baseado apenas na análise da DCTF original, e foi nesse contexto que se afirmou que o pagamento já tinha sido utilizado para quitar outros créditos, né? Interessante observar que, se tivesse o despacho decisório considerado a DCTF retificadora, ele teria feito só o cruzamento das declarações e muito provavelmente teria homologado a compensação, porque acharia o valor. De fato, sobre a mecânica da apresentação de declarações, interessantes as ponderações do voto condutor do acórdão 401.002.941, que acho que não lembro de quem que mas ele explica, ele coloca: é bom esclarecer para os que não compreendem o sistema de funcionamento das declarações que a DCTF, a mercê de ser a declaração onde o contribuinte confessa seus débitos perante o fisco, é a declaração mais sujeita a erros de informação, que apenas quando o contribuinte vai fazer a DPJ, que ele realmente bate tudo com que já tem o fechamento do balanço das auditorias, enfim, acho que é a mesma linha que a Edeli coloca nos votos dela, que ela explicou no passado. Então, as demais declarações DPJ, da CONDIF, são apresentadas bem posteriormente, já após o fechamento de balanços, auditorias, etc. Assim, no meu entender, isso é o voto que eu estou citando, a análise do PEDECOMP deveria realizar o batimento de todas as declarações apresentadas pelo contribuinte relativas aos débitos em questão informados no PEDECOMP. Tal prática é semelhante ao que a própria Receita Federal realiza no sistema de revisão interna, quando, a partir das divergências entre a DCTF e DPJ, DIF e DACOM, realiza as intimações ao contribuinte para verificar as divergências e tentar esclarecer. Voltando ao meu voto, então.
Assim, em regra, para fins de análise de decomp, a Receita realiza o batimento com as demais declarações apresentadas pelo contribuinte relativo aos débitos ali informado e só. Se houver alguma inconsistência ou desconfiança quanto aos valores constantes da DCTF ou das declarações informativas, da IPJ, da CONDIRF, apresentadas pelo contribuinte, a Receita Federal tem mecanismos próprios para sua revisão, devendo, inclusive, respeitar os prazos para lançar os tributos com base em tal revisão, né? Nesse sentido, não há que se falar em revisão de declarações, muito menos em revisão de apuração de base de cálculo de tributos em sites de análise de decomp. A apresentação de decomp serve de motivo para abertura de procedimento de fiscalização não serve de motivo para abertura de procedimento de fiscalização contra o contribuinte, nem de revisão de declarações ou de base de cálculo de seus tributos. A revisão deve ser realizada pelo procedimento próprio de revisão de declarações, a malha, enfim. Nesse contexto, se os dados da DCTF retificadora são confirmados pela DIPJ, tendo ambas sido apresentadas antes do despacho decisório, portanto, antes do início de qualquer procedimento de fiscalização, é prescindível, para fins de reconhecimento de crédito na DECOMP, a análise dos documentos que deram base a tais declarações, né, documentos contábeis, enfim, e da escrituração. Se for o caso, a revisão das declarações vai ser realizada mediante procedimento próprio. Não se nega que as declarações informativas preenchidas pelo contribuinte apenas descrevem informações e não constituem o crédito, isso está na súmula CAF 92. Também não nego que o fato do sujeito passivo preencher declarações fiscais não o desobriga de manter os documentos que serviram de base para a escrituração. A questão é apenas que a verificação de erros quanto a tais declarações deve ser apurada em procedimento de revisão de declarações e não no procedimento de homologação de DECOM. Nesse sentido, a partir do momento que se passa a aceitar os dados constantes da DCTF retificadora apresentada antes do início do procedimento fiscal, e uma vez verificado que esta está de acordo com a DPJ também apresentada antes do despacho decisório, é prescindível a devolução dos autos à unidade de origem, podendo a própria turma proceder à homologação da compensação pleiteada, que foi o que foi feito, no disposto oriente para o conhecer do recurso especial e no mérito nego-lhe provimento. Ok. Conselheiro André, está pronto para votar? Então, vamos lá. Está com a palavra. Só 2 minutinhos. Ok. Peço 2 minutos. Ok. Posso votar, senhor presidente? Sim, pode. Vamos lá. Tá. A gente vai votar só a admissibilidade ou a admissibilidade e mérito? Podemos votar a admissibilidade e vamos votar primeiro a admissibilidade, então. O conhecimento. Tá. A situação dos presentes autos aqui ela é bem particular, né? Há essa questão em relação à data
a efetiva data que foi dada à ciência do despacho decisório para contribuinte, para poder aí se estabelecer se essa DCTF foi encaminhada antes ou depois, e assim, peço bem aqui para discordar da posição da relatora e em querer, em afastar essa questão, considerar como se fosse uma premissa, a premissa posta ali de que essa DCTF teria sido encaminhada antes da ciência do despacho decisório, tá? Nas decisões, então, tanto na decisão da DRJ, quanto na decisão recorrida, a decisão da DRJ é bem clara, falando que a ciência teria se dado, vamos dizer assim, a ciência teria se dado antes e a retificadora depois, né? E no recorrido, é interessante como o acordo de embargos, ele trata do assunto, né? Ele não afasta, né, ele não afasta, como dizer, os fatos que compõem o processo, né, porque no processo você tem ali a manifestação de conformidade do contribuinte, a manifestação de conformidade dele dizendo que ele foi cientificado de despacho decisório, na manifestação de conformidade dele, o contribuinte, ele coloca como cópias acostadas a manifestação de conformidade, inclusive o despacho decisório, nas primeiras partes, né, do processo, né. Então, aqui a gente está até naquela discussão da verdade material e verdade formal, né, assim, fica uma coisa um pouco mais, pelo menos aqui no âmbito do processo administrativo aqui, eu me sinto muito confortável aqui, está me valendo da verdade material aqui, o que os autos estão dizendo, tá? O próprio contribuinte diz que essa DCTF, ela foi apresentada, essa DCTF retificadora, ela foi apresentada depois de ter tomado ciência do despacho, e o que o acordo de embargos fala é o seguinte: olha, vou me ater aqui a um edital, que realmente depois consta um edital de ciência, uma ciência por edital, e aí realmente, nessa ciência por edital, a data é bem para frente. Então, assim, é como se a manifestação de conformidade, aí essa data é uma data posterior ali, sim, à apresentação da manifestação de conformidade e, por consequência, da DCTF retificador, tá? Então, assim, eu divirjo da relatora em relação a essa questão da verdade formal, que ela está querendo fazer prevalecer, tá? Entendo que aqui a verdade formal e material aqui não é matéria devolvida, tá? É uma premissa fática e jurídica que, independente do âmbito que estejamos, ainda que em sede de recurso especial, o julgador ele pode fazer esse juízo de valor, tá, para aí sim poder firmar sua convicção. É aquela questão que a gente sempre fala, a operação de interpretação não é só o fato, é a qualificação do fato e a consequência jurídica. A doutora Lívia, ela qualificou o fato no âmbito da verdade formal, e é uma qualificação válida, e eu estou qualificando esse fato tomando como premissa a verdade material, tá? Então, só deixar claro essa ressalva aqui, tá, quanto à orientação do voto da conselheira em relação à admissibilidade. O racional dela é válido, verdade formal, e eu estou adotando verdade material, tá? E aí, sob a perspectiva da verdade material, entendo que essa DCTF, ela foi encaminhada até posteriormente. Dito isso, aí em relação, sim, à questão da divergência, olha que interessante, né? A própria PGFN, a própria recorrente, né? Tendo oposto embargo, e aí o embargo diz que, olha, vai prevalecer verdade formal. Então, aqui a premissa para fins dessa decisão é que a DCTF foi encaminhada, essa DCTF foi encaminhada, essa retificadora da DCTF foi encaminhada anteriormente ao despacho decisório. Aí a própria recorrente tomou cuidado de apresentar um paradigma dentro desse contexto, né, de uma DCTF encaminhada antes do despacho decisório. Então, aí, nessa perspectiva, aí eu acompanho a relatora no conhecimento, mas pelas conclusões, tá? Então, fazendo essa ressalva quanto a essa observação da premissa
principiológica que ela adotou da verdade formal aqui prevalecendo sobre a verdade material. Conselheira Lívia, pode falar. Então, sobre a delimitação do conhecimento, eu entendi que o doutor André diverge, porque eu delimito o conhecimento só para após o despacho antes do despacho decisório. E o doutor André não concorda com isso. Então, acho que na delimitação do conhecimento ele discorda de mim. Ele concorda só com a divergência. É isso, doutor André? Eu não conheço de uma parte das alegações de recurso relativas à aposta. Seu voto com isso vai delimitar o voto. O meu voto, a partir de uma premissa que, se vencida aqui, eu vou ter que mudar também. E se ganhar, a premissa do voto vai ser essa, entendeu? A premissa do voto vai ser que foi antes e se essa delimitação do conhecimento ganhar, o voto permanece igual. É só... Tá, deixa o conselheiro André, então, repetir. Conselheiro André, você pode repetir? Ele sumiu para mim. Não, tá aqui. Ele tá aí. Ainda tô conseguindo ouvir. Você tá me ouvindo? Ah, tá. Tá, não. Estou ouvindo. Não, o que quer dizer entendo que o recurso pode ser admitido, entendo que a recorrente foi até extremamente cautelosa ao se valer ali de uma verdade formal colocada pelo recorrido, né, de que essa DCTF, não obstante os fatos, né, na verdade, os fatos ali demonstrarem ali que ela já tinha ciência da decisão recorrida quando da apresentação, quer dizer, ela já tinha ciência do despacho decisório quando da apresentação da DCTF, sim, quer dizer, esses fatos aí estão assim, você estão demonstrados na medida em que você tem uma manifestação de conformidade, que cita isso, que acosta, inclusive, na manifestação de conformidade, ela acosta como documentos o próprio despacho decisório, quer dizer, né? Mas, então, você tem uma verdade material aí, agora, na mesma medida, você tem como colocado ali, um edital, né, a ciência dada por edital, aí foi posterior à manifestação de inconformidade, e posterior ali, e por consequência, posterior também ao envio da DCTF retificadora. Então, assim, o que eu digo é o seguinte, que não entendo que o colegiado está adstrito a essa premissa colocada, essa premissa principiológica que a relatora colocou, que é a verdade formal que vai prevalecer. Não entendo que o colegiado esteja adstrito em conhecendo o recurso. No mérito, ele terá, sim, uma liberdade em aplicando o direito para aí poder analisar os fatos tais como estão, sobre a premissa da verdade material e aplicar esse direito em cima dessa premissa. Tá? Agora, uma coisa é essa, questão da premissa. Agora, outra coisa é dizer que, vamos lá, agora, requisito específico de admissibilidade do 67. 67, né, uma decisão paradigma apresentando interpretação divergente. Entendo que a recorrente, ela logrou sucesso em apresentar um paradigma com interpretação divergente do recorrido. Então, eu entendo que o recurso sobe, né, o recurso é devolvido para o exame de mérito, mas, e aí no mérito, aplicando-se o direito, aqui o colegiado não terá, vamos dizer assim, a restrição, a amarra de apreciar o direito sobre a premissa da verdade formal colocada pela relatora. Como voto. Tudo bem. Então, vota com a relatora no conhecimento pelas conclusões com base nos fundamentos aqui prolatados. Passo, então, a palavra para a conselheira Edeli. Eu acompanho a relatora na íntegra quanto ao conhecimento. Amélia. Eu também acompanho a relatora. Conselheira Viviane. Acompanho a relatora no conhecimento pelas conclusões do conselheiro André. Conselheiro Tozelli.
A minha dúvida era justamente esse ponto que o doutor André, se essa premissa fática, ela é realmente uma premissa ou não, e pelo que eu analisei, eu me filio mais ao que o doutor André falou, porque eu acho também que premissa fática aqui ela é questionável, porque a Fazenda embargou, e inclusive os embargos reconheceram a espontaneidade, e aí depois teve o especial. Então eu acompanho pelas conclusões. Ok, conselheiro Caio. Com a relatora integralmente, presidente. Eu também acompanho a relatora. Então, conhecido, né, por unanimidade e pelas conclusões foram André, Viviane e Toselli, certo? Agora vamos votar o mérito. Conselheiro André. Microfone. O mérito da divergência me atendo ao pedido da recorrente. A recorrente, ela delimita ali o pedido nos termos do que foi posto no paradigma por ela apresentado, no sentido ali de um retorno desses autos aí para a apreciação ali dessa retificação do DCTF, tá, pela origem. Então, a divergência nesse sentido, e aí entendendo que aqui tem uma livre convicção de valorar os fatos tais como estão nos autos, tá? Não estou aqui preso ali a verdade formal colocada pelo relator. Seguindo a sua linha, ok. Conselheira Edeli, como vota? Vou divergir no mérito, porque eu visualizo a questão não a partir da... Concordei com a conselheira Lívia que a questão da ciência antes do despacho decisório, ela é uma premissa firmada no acórdão recorrido e que não devemos aqui reformar, mas, de outro lado, eu entendo que o marco para se considerar uma retificadora não é a data de ciência do despacho decisório, é a data de expedição do despacho decisório. Né, para se admitir essa retificadora como suficiente para validar o direito creditório, ela teria de ser, e se infirmar o despacho decisório, ela teria que ser entregue antes da expedição do despacho decisório. Aí sim a gente teria um documento que deixou de ser apreciado pela autoridade administrativa para a expedição do despacho decisório. Então, eu discordo da premissa do acórdão recorrido, né? Por isso eu entendo que ele deve ser reformado e que os autos devem retornar à unidade de origem, na forma como, sem o reconhecimento direto do direito creditório. Esse é o pedido da Procuradoria, né? Que o processo retorne, né? Sim. E determinou o retorno dos autos à origem. Esse é o conteúdo do paradigma, suponho que a sustentação da Procuradoria suponho que seja o pedido dela. Então, me parece que deve ser dado provimento ao recurso, e eu não... A forma como o acórdão recorrido menciona a conformidade do débito minorado de pagamento de estimativa, que isso estaria corroborado em DIPJ apresentada, o acórdão recorrido ele não é claro quanto ao momento da apresentação dessa DIPJ. Eu acho muito estranho, né, conhecendo o relator, como eu conheço, né, que ele tenha, ele não, na minha percepção, ele não afirmou que a DIPJ foi apresentada antes do despacho decisório. Ele está afirmando que a contribuinte afirmou que a DIPJ foi apresentada.
E o que acontece com esse documento, com essa DIPJ que está juntada aos autos? Ela vem sem recibo de entrega, eu não sei quando que essa DIPJ com valor minorado foi apresentada, e quando traz em recurso voluntário, ele traz uma segunda retificadora, uma outra retificadora de DIPJ que informa um valor de débito diferente do que ele está alegando desde a primeira. Então, nesse processo aqui, eu não tenho aquela certeza que eu tive nos anteriores, quanto ao débito, o débito minorado ter sido informado em DIPJ antes do despacho decisório e assim ser desconsiderado pela autoridade. Então, por isso eu entendo que nesse caso aqui, como a DCTF retificadora é anterior à expedição do despacho decisório, eu não tenho evidência de DIPJ entregue antes do despacho decisório com o débito minorado, que a solução final é restituir para a autoridade de origem, para ela verificar a existência do direito creditório. Então, eu vou divergir da relatora para dar provimento ao recurso da Fazenda. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Engraçado que, nesse caso, eu tive a impressão de que não haveria necessidade do retorno mesmo, porque, lendo o acordo recorrido, dá a impressão de que houve essa análise pelo relator e ele entendeu que aquilo lá estaria suficiente para homologar o crédito, né? Eu continuo com esse entendimento, então eu acompanho a relatora. Eu vou dar a palavra para o conselheiro Caio, que ele pediu para falar antes do voto. Conselheiro Caio, por favor. Obrigado, é muito rápido, e é mais direcionado a Edeli. O próprio conselheiro relator aqui no voto, acho que eu estou lendo o voto correto, ele afirma que, indubitavelmente, a DIPJ também havia sido transmitido antes mesmo do despacho decisório. Isso não lhe concederia, pelo menos, então, a gente está aqui julgando um recurso especial, ok? Eu acho que essa constatação indubitável, literalmente, do relator não lhe bastaria para esse convencimento? A forma como está expressa, eu não tive essa segurança, Caio. Esse, indubitavelmente, eu fiquei em dúvida se ele estava falando da DCTF retificadora ou da DIPJ. Na minha opinião, está claríssimo que é da DIPJ. E isso que eu falo, assim como a Amélia falou, presidente, eu vou, de certa forma, me adiantar aqui, mas eu exatamente nesse caso, eu fico bem seguro, porque ele mesmo põe ali, olha, a DIPJ é algo que sequer, até ele, acho que ele também traz isso, não foi margem para a denegação do contribuinte. E a DCTF... Pode terminar, desculpa. E a DCTF, que acabou sendo, então, objeto do Celeuma, uma vez que comprovada que a sua retificação veio antes mesmo, então, até a questão de se poderia, agora, se a dúvida da DPJ, ela não vai aparecer só agora nos autos, dele te provocando. Como está me parecendo que como o relator do acordo recolhido já tinha segurança pela DCTF retificadora, que ela era determinante para a solução do litígio, que a forma como ele se refere ao fato da DIPJ ter sido apresentada, esse indubitavelmente pode significar, o contribuinte afirmou e até agora ninguém contestou. Né? Então, está fora o indubitável poderia estar dentro desse contexto, porque o fato é que não tem o recibo de entrega junto com essa DIPJ, ela foi entregue parcialmente, só ali as fichas de apuração de estimativa. Então, me parece, né, que se a intenção dele fosse dizer essa DIPJ é coerente, foi apresentada antes, por constatação fática, ele teria feito referência a folhas e data. Me parece que, indubitavelmente, aqui, embora essa expressão possa ter, normalmente tem outro significado, vem dizer que, olha, não foi contestado esse aspecto. Né? Então, como ele é determinante para mim, eu não me sinto segura, nem mesmo por essa expressão de dizer que a gente tem DIPJ anterior para imputar à autoridade administrativa todas as consequências que eu imputo nos outros casos, como julgamos nessa sessão. Ok. Conselheiro Tozelli, como vota? Presidente, como eu manifestei no voto anterior, eu acho que, para mim, a retificação ou não da DCTF,
A Viviane não votou. Viviane, desculpa, Viviane. Já é porque eu falei com o Caio e me confundi. Desculpa, Viviane. Por favor, como vota? A Amélia votou? A Amélia votou. A Amélia votou. Então É verdade. Viviane, como vota? Tá dando provimento com retorno da legislação. Ok, Viviane, desculpe e obrigada. Conselheiro Tozelli. Presidente, para mim, a DCTF ela é irrelevante para provar liquidez e certeza de crédito. Eu acho que ela é relevante para fazer aquele primeiro filtro, que é o batimento, existindo eventual divergência de cruzamento de informações, aí automaticamente vem o despacho decisório para o contribuinte fazer a prova do crédito. E como que faz a prova do crédito? Não são por declarações unilaterais, mas sim por documentos de suporte, principalmente escrituração e eventuais outros documentos. Então, aqui nesse caso, eu não vejo a comprovação da liquidez e certeza. Eu vejo, na verdade, uma dúvida inclusive que não me permite ter certeza de que estava tudo regular quando da análise do despacho decisório. Porque a gente sabe que se está regular, ou seja, se DIPJ está bonitinho com o DCTF, não gera esse tipo de despacho eletrônico. Então, tendo em vista que eu entendo que a DCTF e a DIPJ por si só não prova liquidez e certeza de crédito, eu vou na linha da divergência pela baixa para que isso seja feito. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Já adiantando. Não, mas eu acho que não é simples, não é muito simples, não. O caso é interessante, mas eu estou partindo da premissa da análise desculpa falar o nome, do Neudson, ok? Então, ainda que eu acho as ponderações da Ideli e do Tozelli trouxe agora bastante interessantes, por outro lado, eu acho que, eu não sei se é o momento de trazer, eu acho que está havendo mais questionamento agora do que efetivamente houve no deslinde do processo inteiro. Afastada a questão da DCTF, uma vez sendo fato certo o que antes foi óbvio para a denegação, me sinto bastante à vontade para acompanhar a relatora. Ok. Bom, eu vou acompanhar a divergência com retorno à unidade de origem. Então, fica no mérito dar provimento por maioria, vencida a relatora, vencida a relatora, conselheira Amélia, conselheiro Caio, certo? E aí, conselheira Edelia, pode fazer o voto vencedor aqui? Só precisava compreender qual foi o entendimento que prevaleceu. Eu não sei se alguém me acompanhou. Talvez vocês tenham acompanhado o André. Não, acompanhei o seu voto. No meu caso, acompanhei o seu voto. Vamos perguntar, conselheiro André. Doutor, a Viviane acompanhou o André. Temos entendimentos convergem, né? A gente pode ter uma outra linha que não nos entendamos, mas aqui na essência eu acompanho a senhora ali, pode fazer. Viviane, como é que acompanha a divergência da EDD também? Ou... Não, acompanha, o fundamento é basicamente o mesmo. O Tozelli também. Então, posso consignar que a DCTF foi entregue antes do despacho decisório? Que a retificadora foi entregue antes do despacho decisório, e aí faço o acréscimo do Tozelli no sentido de que as declarações não são suficientes para reconhecimento do direito creditório. Eu concordo. Quem discorda? Alguém discorda? Ok. Não? Tudo bem? Então podemos fechar assim? Ótimo. Então, gente, vou parar agora. Oi? Não, sim, pode falar. Conselheiro André? Eu vai partir da premissa, mas de qual? Tá, a minha observação é a seguinte: a doutora Helena vai adotar como premissa a questão da verdade formal colocada pelo relator da DCTF, eu digo DCTF. A DCTF retificadora apresentada antes da ciência do despacho decisório. Só esse questionamento, só essa minha... Não estou falando da DPJ, só da DCTF. Que a relatora ela leva ali a verdade formal em DCTF. É só a minha pergunta, o meu questionamento para a relatora. Para a doutora Edelia.
Posso fazer o voto no sentido de que a DCTF, a ciência da DCTF é irrelevante, porque, na verdade, a discussão quanto a DCTF ter sido entregue depois da ciência do despacho decisório é irrelevante, porque, na verdade, ela foi entregue depois da expedição do despacho decisório, e isso é que é determinante. E, para além disso, a DCTF ela não se presta isoladamente ao reconhecimento do direito creditório, por isso há necessidade do retorno dos autos à unidade de origem. E aí posso fazer o acréscimo da minha circunstância particular, no que foi acompanhada pela presidente Andréia, para esclarecer que não se verifica aqui, no meu entendimento, a situação de existir a DIPJ anterior informando o débito minorado, mas aí faço a ressalva no sentido de que isso é um entendimento meu e da presidente Andréia. Ok. Ok? Minha parte está resolvida. A Viviane, tudo bem? Andréa? Tá. Tozelli, ok também? Tá, beleza. Agora, gente, vamos dar um intervalo do almoço e a gente retorna às 14 horas. Tainá? Tainá? Ok, doutora. Pode parar a gravação, tá? Obrigada, gente. Então, 14